Bem-vindos. Manicômio de Colorno, Itália. Em meio à bucólica região italiana de Emília-Romanha, ergue-se um conjunto de edifícios em ruínas que guardam um passado assombroso. O Ospedale Psiquiátrico de Colorno, ou Manicômio de Colorno. Construído em 1873, o manicômio funcionou por mais de um século, testemunhando histórias de sofrimento, negligência e, segundo a crença popular, eventos paranormais. O manicômio foi erguido sobre a antiga Reggia di Colorno, um palácio ducal que já serviu como residência de Maria Luísa d'Áustria. A escolha do local, inicialmente, visava oferecer um ambiente tranquilo e afastado do centro urbano para os pacientes com distúrbios mentais. Ao longo dos anos, o manicômio passou por diversas expansões, acompanhando o aumento da demanda por tratamento psiquiátrico. Apesar das reformas e modernizações, o manicômio de Colorno não escapou das mazelas que marcaram a história da psiquiatria na época. Superlotação, falta de higiene, recursos humanos insuficientes e práticas terapêuticas questionáveis eram realidades frequentes. Relatos de abusos e negligência, inclusive, alimentaram uma aura de mistério e horror em torno do local. O hospital, agora desativado, teve suas origens no ano de 1888. Quando uma enfermaria para dementes foi estabelecida no asilo do antigo convento de San Girolamo. Em 1902, essa enfermaria foi nomeada Frenocômio, que significa Hospital Psiquiátrico, S. Girolamo. Nas décadas seguintes, sob a direção do Dr. Luigi Scabbia, que emprestou seu nome a um dos edifícios, a instituição passou por um desenvolvimento significativo. Gradualmente, expandiu-se com a criação de lojas, serviços, uma empresa agrícola e uma seção judicial. O plano de Scabbia era construir uma aldeia independente onde os pacientes pudessem se sentir livres, ao mesmo tempo em que implementava um plano de trabalho adaptado a cada paciente para facilitar sua reintegração na sociedade após a hospitalização. Em 1933, pouco antes de sua morte, Scabbia chegou a estabelecer uma moeda para uso dos internos. Entre 1902 e 1909, muitos novos pacientes foram admitidos, e novos pavilhões, Verga, Charcot e Ferry, foram construídos para acomodá-los. No entanto, Luigi Scabbia se aposentou em 1934 e faleceu pouco depois. Optou por ser enterrado no cemitério da instituição, ao lado dos corpos dos internos não reclamados por suas famílias. Com o passar dos anos, o manicômio de Colorno se tornou palco de diversas lendas e histórias macabras. A negligência e o sofrimento vivenciados pelos pacientes alimentaram a crença na presença de fantasmas e eventos paranormais. Sussurros, vultos, objetos que se movem sozinhos e até mesmo aparições assustadoras são alguns dos relatos que permeiam o imaginário popular. O manicômio de Colorno, na Itália, é um local envolto em mistérios e lendas. As histórias de sofrimento e negligência que marcaram sua história alimentaram a crença na presença de fantasmas e eventos paranormais. Sussurros e lamentos são frequentemente relatados por visitantes e exploradores urbanos, que afirmam ouvir esses sons ecoando pelos corredores vazios do manicômio. Alguns acreditam que esses sons são os ecos do sofrimento dos pacientes que ali viveram. Vultos e aparições também fazem parte das narrativas, com sombras em movimento, vultos brancos e até mesmo aparições de pessoas vestidas com roupas antigas, sendo algumas das visões que os visitantes dizem ter presenciado. Objetos que se movem sozinhos, como luzes que piscam sem explicação, portas que se abrem e fecham sozinhas, e objetos que se movem sem serem tocados, são alguns dos fenômenos estranhos que alguns relatam ter vivenciado no manicômio. A Dama Branca, uma figura feminina vestida de branco, é considerada por alguns como o fantasma de uma paciente que morreu no manicômio. Ela é frequentemente vista vagando pelos corredores à noite. O médico louco, um médico cruel que realizava experimentos horríveis em seus pacientes, é outra figura lendária associada ao local. Dizem que seu fantasma ainda assombra o manicômio,
buscando vítimas para seus experimentos macabros. As crianças perdidas representam fantasmas de crianças que morreram no manicômio e que ainda vagam por suas dependências, em busca de seus pais. O manicômio de Colorno atraiu diversos grupos de investigação paranormal ao longo dos anos. Esses grupos utilizam uma variedade de equipamentos na tentativa de registrar a presença de fantasmas e outras entidades paranormais. Atualmente, a estrutura física do antigo asilo está em processo de completa entrega à natureza. Desde o seu fechamento, o hospital tornou-se notório pelos grafites de Fernando Oreste Nanete, conhecido como Nof For, Nof ou Nanof, como preferia assinar seu nome. Ele esculpiu 180 metros da parede externa, registrando ao longo de seus muitos anos de hospitalização, uma enciclopédia de sentimentos, biografias e crimes testemunhados e sofridos. Palavras, poemas e desenhos foram gravados no gesso amarelo com a fivela do colete, parte do uniforme dos pacientes. Ondas de rádio, fórmulas, metais, estrelas, nomes, símbolos e cidades. Todas essas coisas e muito mais foram rabiscadas por ele no gesso. Manhã ou tarde, sol ou chuva, inverno ou verão, nada importava. Ele contornava as cabeças dos pacientes catatônicos sentados no banco em frente à parede e esquivava-se da ira das enfermeiras rigorosas para atravessar o espaço e o tempo por meio de suas palavras e imagens. O Hospedale Psiquiátrico de Colorno se ergue como um monumento à história da psiquiatria e um lembrete dos desafios e avanços no cuidado com a saúde mental. As histórias de sofrimento e as lendas que o cercam alimentam a aura de mistério que o acompanha, convidando-nos a refletir sobre o passado, o presente e o futuro daqueles que vivem com transtornos mentais. Assim, as paredes carregam as cicatrizes do tempo e das histórias entrelaçadas de quem um dia habitou o manicômio. Hoje, silencioso e abandonado, o antigo hospital permanece como testemunha de um passado tumultuado, onde sofrimento e arte se encontraram nas paredes, criando um legado de memórias sombrias e expressões únicas. As páginas deste capítulo encerram-se, deixando para trás não apenas os vestígios físicos, mas também as narrativas ecoando nas entrelinhas dos corredores vazios. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!